Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi, estamos iniciando mais um React da coletiva pós-jogo do professor Abel Ferreira. Ontem à tarde no Itaquerão, o Palmeiras ficou no empate sem gols com a organização criminosa de Itaquera e após o jogo, como é praxe, o professor Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva. Muita curiosidade para saber o que ele tem a dizer. Primeiro, da arbitragem do Anderson Daronco, que falhou miseravelmente na parte disciplinar. Dependendo do ponto de vista, falhou, dependendo do ponto de vista, foi um sucesso absoluto, né? E também a respeito da organização ofensiva do time, da luta dele para restabelecer um padrão ofensivo após a lesão do Dudu. Ontem, mais uma vez, tivemos uma tentativa que não rendeu frutos. É verdade que houve uma significativa melhora em relação ao jogo anterior contra o Deportivo Pereira, mas ainda deixamos a desejar. Isso sem falhar e sem falar nas falhas de execução, sobretudo a do Breno Lopes, do final, que foi a bola do jogo. Vamos ver o que o Abel disse após a partida. Aqui, olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Jordana Araújo, da Rádio Band News FM. Abel, esse empate do Palmeiras deixa a equipe a 10 pontos do Botafogo. E aí eu gostaria que você falasse o quanto isso impacta nos planos do Palmeiras ao longo do campeonato. E hoje o Palmeiras chega a uma marca importante. São 7 jogos consecutivos sem sofrer gols. Ao longo da temporada, nos 55 jogos, são 26 também sem sofrer gols. Queria que você pudesse também fazer uma análise da sua defesa, que passou por mudanças e continua muito sólida. Obrigado pela pergunta. Sim, a defesa tem muito a ver com a nossa organização enquanto time, enquanto equipa. Isso é a base de tudo, não é? Equipas bem organizadas, não é só aqui. Se olhar para o Botafogo, acho que é dos times que menos golos têm sofrido. Portanto, isso é a base. Portanto, esse é o lado positivo. Estarmos já uma série de jogos sem sofrer golo. O lado negativo é a sensação de que perdemos 2 pontos hoje aqui, independentemente da distância que estamos para o primeiro classificado ou não, porque já disse o que é que eu penso sobre essa distância, sobre esse adversário. Mas a sensação que eu fico foi que hoje tivemos um domínio muito grande sobre o jogo, tivemos muitos remates e muitos deles fora da área, porque uma equipa que defende tão baixo tens que arriscar esses remates fora da área. Mas a minha sensação e a minha opinião, claro, que é só a minha opinião, perdemos 2 pontos hoje aqui. Foi boa a leitura do Abel. Uma das razões, de fato, da baixa produção ofensiva foi que o Corinthians marcou muito embaixo e não deu espaço entre sua última linha e a linha de fundo para que o Rony arrancasse em direção ao gol com velocidade, né, que ele tivesse espaço suficiente para essa arrancada. E aí o Palmeiras começou a abusar dos cruzamentos e também dos chutes de fora, e acabou que não houve resultado. Mas isso também passa por uma falta de criatividade do setor ofensivo. E isso também esbarra no fato do Arthur estar jogando pelo lado esquerdo. E não pela ponta, jogando mais afunilado. Ele pode fazer isso da direita para a esquerda, mas da esquerda para a direita ele está encontrando dificuldades. Isso é claro. Então, ou ele aprimora isso, ou vamos mudar esse esquema, porque também não deu certo. Com relação à defesa, já é um padrão estabelecido. A defesa titular jogou ontem. A gente tanto pode jogar com o Marcos Rocha quanto com o Mike. Ontem jogou o Marcos Rocha, mas a dupla de zaga já estabelecida e o Piquerez fazendo o corredor do lado esquerdo já é uma linha que está consagrada. Tudo isso sob a proteção do Zé Rafael e do Gabriel Menino, então nenhuma novidade. Palmeiras com uma sequência defensiva muito forte. Abel, tudo bem? Queria que você falasse um pouquinho da formação ofensiva, que hoje você escolheu ali o Mike na ponta e o Arthur jogando mais no meio ali, né? Uma função que ele não estava fazendo, ele estava jogando sempre
na ponta direita. Você gostou dessa formação? Precisa melhorar o quê? Eu gostei. Nós, quando fomos buscar o Arthur, sabíamos que era um jogador que mesmo no Bragantino e mesmo aqui na formação do Palmeiras jogou em 3 posições, na 11 aberto, na 10 e na 7. Eu, por exemplo, lembro-me de jogar contra o Barbieri e ele a jogar na 7, mas era uma 7 que vinha de 7 para 10, vinha de fora para dentro, jogava, abria corredor para o lateral. Portanto, é uma posição que ele domina. Logicamente já não a fazia há algum tempo e sobretudo do lado esquerdo. Mas teve um bom desempenho. É verdade que já não fazia essa posição há muito tempo, mas não é uma posição desconhecida para ele. Já no último jogo, se eu não estou enganado, ele entrou para essa posição, já um bocadinho para dentro. Já para ver aquilo que podemos fazer no futuro, arranjar soluções para termos sempre a nossa equipa competitiva. E acho que foi um jogo onde nós tivemos muito volume, mas chegámos ali depois àquela zona 3, chamamos-lhe a zona 3 ao último, faltou-nos ali um bocadinho de mais criatividade. Se sobrou em organização defensiva, faltou-nos se calhar hoje um bocadinho de inspiração, porque quando jogas contra uma equipa tão organizada, tão baixa, que te fecha os espaços, que te dá espaços, e só deu praticamente nos últimos minutos, onde nós metemos o Hendrick entrou muito, muito bem, tivemos a grande oportunidade do jogo, embora o adversário também tenha tido na primeira parte, também uma no final, em que o Everton defendeu, mas pelo volume e pelos dados estatísticos, nós, até que haver um vencedor, teríamos que ser nós. A solução passava pela entrada do Hendrick. Isso daí a gente falou durante o jogo, no início do segundo tempo. Checa lá os tweets do parmeirista. Então, assim, põe o Hendrick que é ele que vai resolver esse jogo do jeito que estava configurado o sistema defensivo do Corinthians. Só que o Abel só foi colocar o Hendrick aos 40 do segundo tempo. Então demorou para mexer o Abel. Foi mal o Abel, né? Foi muito lento. Então a gente pode cobrar a falta de inspiração dos jogadores? Pode. Mas a gente também tem que cobrar a falta de inspiração do treinador, que demorou para pensar uma coisa que a gente aqui de casa já... Não só eu tô falando que eu tinha que estar lá e fazendo. Qualquer um de nós, gente, é só checar a rede social. Todo mundo pedindo a entrada do Hendrick. A entrada do Hendrick estava nítido que precisava de alguém mais rápido e mais incisivo, que fosse mais em direção ao gol. E não no lugar do Rony, no lugar do Arthur. Porque aí sim, você tendo 2 jogadores rápidos que vão em direção ao gol, você dividiria as atenções da dupla de zaga deles e aí talvez sobrasse um espaço, né? Mesmo assim, esse espaço apareceu naquele lance final do Breno Lopes. E aí faltou caprichar, né? Boa tarde. Eu queria até começar a pergunta puxando essa análise que você fez no final, né? O Palmeiras tinha volume, tinha presença no campo ofensivo, mas faltou criatividade na sua avaliação. Isso me chama a atenção porque a sua primeira substituição, o seu primeiro pacote de substituições veio no minuto 78. Queria que você falasse um pouco por que você entendeu que o melhor remédio para resolver essa falta de criatividade era a manutenção do time que estava em campo. Como é que você fez a leitura para aí sim fazer substituições na reta final do jogo? Obrigado. As primeiras que fiz foi para refrescar um menino. Se vocês repararem, o menino, vi que ele fez um remate fora da área e que se queixou ali um bocadinho do adutor. Ele tinha tido problemas no adutor, portanto decidi fazer essa substituição mais para refrescar o time. A segunda foi trocar, dar mais frescor ao lado direito, passando o Mike para trás e abrindo com o Breno. Se me perguntasses que se calhar as 3 últimas substituições tinham de ter sido mais cedo, assim muito a frio, digo-te que se calhar não tive ao meu nível de poder ter ajudado mais os jogadores, se calhar metendo-os mais cedo, vendo agora. Mas mesmo assim, os que entraram criaram a grande oportunidade. O Hendrick acabou por recuperar a bola, saiu em transição. Já tinha tido mesmo uma, mesmo no final, já eu não estava no campo, em que eu acho que é o Veríssimo que mete o cotovelo e se o Veríssimo não o para, esse lance poderia ter sido diferente. Mas como te disse, olhando para o jogo todo, tirando essa, vendo agora, por ser mais fácil, não é ser eu aqui fazendo um bocadinho de arquiteta de obras prontas e profeta do acontecido, né? E eu pondo-me nesse lugar,
se calhar teria dito ao treinador do Palmeiras que deveria ter metido se calhar estes 3 jogadores, que era o Vanderlei que entrou para nos dar mais profundidade. O Piqueires não nos deu essa profundidade, sobretudo mais no segundo tempo. A refrescar na frente como fizemos, trocando o Hendrick pelo Rony, e ali no meio o Jonathan fazer um bocadinho o que o Arturo estava a fazer. Agora é fácil, mas se calhar teria dito ao treinador do Palmeiras que devia ter feito substituições mais cedo. Agora é fácil não, Abel. A gente falou isso durante o jogo, tá lá na internet, é só procurar ali. Durante o jogo, Hendrick, bem antes de você tomar essa decisão. Mas que bom que fez uma autocrítica. Falou, devia ter mexido antes. Então, tá resolvido, né? Pode colocar esses 2 pontinhos aí na conta, não só do Breno Lopes, divide com o Abel. O Abel não foi bem ontem. Boa noite, Felipe Leite, Gazeta Esportivo. O Palmeiras agora entra numa sequência de que vai descansar para a data FIFA, vai ter 10 dias de descanso. Queria saber de você qual vai ser o foco, a prioridade nesse período de descanso da data FIFA. O que você acha que o Palmeiras precisa trabalhar para ter um melhor andamento na sequência da temporada? Obrigado. Assim, é aqui um 2 em 1. Feliz ou infelizmente, não sei como é que vocês querem ver isso, temos 4 jogadores na seleção. O Rios, o Piqueires, o Veiga e o Gomes. Se tem um lado bom e tem um lado ruim, depende de onde você quiser olhar. Temos que fazer aqui um 2 em 1. Recuperar os jogadores que têm mais jogos e que têm toques. Como te disse, o nosso menino jogou com um problema, um toque hoje, o Rony também. O Zé também tinha tido ali algumas queixas. É fazer aqui um 2 em 1, manter os nossos processos, melhorar o nosso aspecto ofensivo, mas tem a ver muito mais com o que meter-se, tem a ver com a decisão, tem a ver com a organização e com os movimentos, tem a ver, por exemplo, estou-me a lembrar de 2 lances, uma com o Veiga, 2 do Veiga, que ele sai em transição, tem o Mike ao lado, tem a vantagem ali no Mike, ele demora e depois passa-lhe a bola e já está fora de jogo. Tem outra mesma dele, igual que recuperamos a bola e pode endossar no Zé e decidiu chutar. Estou a falar do jogador mais criativo da nossa equipa, mas isso são detalhes de decisão, e a decisão tem muito a ver com um jogador, não tem a ver com a organização geral da equipa, ou se a equipa tem que melhorar os seus movimentos, não é isso. Tem a ver com, muitas vezes, com um movimento de criatividade, de inspiração. O resto é mantermos os nossos processos. Vamos fazer aqui um 2 em 1, manter a nossa equipa competitiva, melhorar ou continuar a afinar o que temos que afinar, aproveitar para o Arturo também dar-lhe um bocadinho mais de jogo interior e melhorar os nossos atletas, o John pegar mais confiança, poder jogar, poder treinar, o Vanderlei também, o Hendrick, que entrou muito bem hoje no jogo. É isso, é treinar, não há outra forma. Qual vai ser o foco nesses 12 dias? Não são 10 dias, são 12 dias. Recuperação de alguns jogadores que estão ali sentindo uma coisinha ou outra, né? Ele mencionou alguns deles, principalmente o Gabriel Menino. Manter os processos, principalmente os defensivos, que está tudo certo, está tudo ok. Agora, na parte ofensiva, tem sim que melhorar as dinâmicas. Eu realmente não gostei nada dessa resposta do Abel. Ele praticamente jogou em cima dos jogadores a responsabilidade dos pontos perdidos. Faltou inspiração, né? Ele poupou o Breno Lopes, que é o mais óbvio, né? Mas a tomada de decisão do Veiga, do Rony, aquela bola que ele tinha que ter tocado para o Zé Rafael, é verdade. Mas esses erros, eles vão continuar acontecendo se o time estiver melhor organizado. Porque na dinâmica das partidas, os jogadores têm que tomar a decisão e não vão acertar todas. Numa tarde ou numa noite em que estiverem absurdamente inspirados, vão ter um índice de acerto na tomada de decisão maiores. Ontem não foi, ok, mas mesmo assim, para um time que quer ser campeão brasileiro, não pode perder pontos da forma como perdeu ontem por causa de falta de inspiração contra um time tão fraco. Ontem era jogo para ganhar, mesmo pouco inspirado. E para isso era preciso ter um volume maior ofensivo. E isso não foi atingido porque o esquema não está bem azeitado ainda. E aí eu volto ao que a gente mencionou ontem no pós-jogo. Perder o Dudu, ninguém passa impune.
Então vai sofrer um pouco para achar o melhor esquema. Não vai encontrar o melhor esquema da noite para o dia. Só que ontem estava claro, né? Tanto que ele tomou a decisão correta, só que demorou demais. E aí a gente não teve tempo. Você viu, aos 48, uma chance clara. Se tivesse mais 5, 10 minutos, talvez uma nova chance aparecesse. E aí, né, de tanto tentar, uma hora o jogador ia estar inspirado, ia tomar a decisão correta, ia fazer a execução correta, ia fazer o gol. O jogo estava para nós. Só que não houve tempo, porque as mexidas foram feitas muito tarde. Abel, Paulo Massini, boa noite. Olá. Boa tarde ainda, né? Boa noite, não sei. Você tocou no ponto da entrada do Endrick. A gente já viu o Palmeiras com o Endrick e Rony no Paulista, foi campeão assim. Você não tinha o Arthur, e agora você não tem o Dudu. Te arruma um problema o Endrick jogar bem, entrar bem, por causa do posicionamento do Rony para a equipe? Não é um problema de vaidade, nada disso, mas de posicionamento do time, que é sempre muito bem encaixado com o Rony por dentro, fazendo as diagonais, atacando espaço e tal. Boa pergunta. Se eu quiser ser mais audaz e criar mais risco na equipa, como fizemos com o Água Santa em casa, em que eu puxei o Rony, que não é aquele ponta que nos vai equilibrar a equipa, que nos vai dar mais chegada, a mesma coisa se eu puser o Endrick, porque eu como treinador eu tenho que ver o todo, eu não posso ver só o momento em que nós temos bola. Claro que no momento em que nós temos bola, jogar com 2 centroavantes que não vai-me dar mais presença na área, mas o futebol é como, eu não consigo tapar a cabeça e os pés ao mesmo tempo, e depois isto é um equilíbrio. É uma das soluções que nós temos feito recorrentemente quando queremos ir atrás. O Endrick gosta mais de jogar centro-esquerda e o Rony centro-direita, mas eu não vou alterar as dinâmicas que nós temos desde o início da equipa para, entre aspas, ajeitar um jogador só. Não, se tivermos que ir atrás de um resultado, pode ser, também no jogo em casa contra o... Qual foi o último do Brasileirão? Vasco. Contra o Vasco, vocês se lembram, estava com 2 substituições feitas e nós fizemos o golo do Veiga. E eu peguei no Endrick e disse, agora vais ter que te sentar, porque agora já não é essa substituição que eu quero, mas ele ia entrar exatamente para fazer o que tu estás a dizer, ficar com o Rony de um lado e ele do outro, quase como um ponta centroavante, fechando por fora, mas é um ponta centroavante, não é um ponta, não é? E por isso é que a minha função enquanto treinador é olhar para o todo, olhar para os momentos de transição, é olhar para os momentos em que nós temos que defender. É por isso que a nossa equipa é uma equipa conhecidamente consistente e organizada por isso, porque tem que pensar em todos os momentos de jogo, não só no momento em que tem a bola parada, a transição, e o Endrick é fortíssimo na transição, como vocês viram hoje, com um espaço nas costas, em que ele sozinho te pode ganhar um jogo, mas isso tem a ver com o momento do jogo, e se tiver que ser, vai ser como foi contra o Água Santa, e quando tiver que entrar do banco, como tem feito, vai ser assim. Mas é uma bela observação que tu fizeste. Abel, meu caro Abel, essa explicação do cobertor curto, você não usou essa expressão, mas aqui no Brasil a gente sempre usa, basicamente, agora, pela primeira vez eu entendi por que ele reluta tanto em colocar o Endrick ao lado do Rony. Porque a gente vem pedindo isso há muito tempo. Né? Até quando o Dudu estava em forma, para quando fosse colocar o Endrick no lugar do Dudu e não no lugar do Rony. E como o Abel enxerga? O Abel enxerga da seguinte maneira: é uma solução válida quando precisamos muito do gol. Então é quando tem que se desguarnecer um pouco e arriscar um pouco mais, e correr mais riscos. E aí por isso que ele demora para fazer. Ele ia fazer contra o Vasco quando estava 0-0. Aí sai o gol do Veiga. Aí ele puxa o Endrick de volta para o banco. O Endrick estava na risca para entrar já, na risca lateral. Ele estava ao lado do Fabinho. Entrou só o Fabinho e o Endrick voltou para o banco. Por quê? Porque ele vai fazer isso quando o time precisar muito de gol e aí quando for precisar desguarnecer um pouco atrás. Porque ele entende que com o Endrick
a recomposição defensiva fica prejudicada. Ok, entendo isso. Faz sentido. Só que daí a gente olha para a tabela e vê que o Palmeiras tem 8 empates. Mesmo número de derrotas que o Botafogo, 3. Só que o Botafogo tem 16 vitórias e 3 empates. O Palmeiras tem 11 vitórias e 8 empates. Ou seja, são 5 empates a mais que o Palmeiras tem e o Botafogo tem 5 vitórias a mais. Por quê? Talvez se o Palmeiras tivesse assumido mais riscos ou assumido mais riscos mais cedo nas partidas em que estava empatando, como ontem, talvez ganhasse 3 e perdesse 2, tomando os riscos. Em vez de 5 empates, nós teríamos 3 vitórias e 2 derrotas, por exemplo. Então seriam 9 pontos contra 5. Só aí foram 4 pontos. Então, uma vez o Abel disse, eu sou um corajoso, eu tomo decisões corajosas. Neste ponto está faltando um pouco, Abel. Nesse ponto está faltando. Nesse ponto, acho que está faltando assumir um pouco mais de risco, sim, principalmente porque o campeonato está se encaminhando para a sua fase final. Já estamos no segundo turno. Então, se não tirar a diferença agora, não vai tirar mais. Precisa correr mais riscos. Precisa se expor um pouco mais. E se der, Deus. Se não der, paciência. Já tá perdido mesmo. Então, está na hora de correr mais riscos para ter mais vitórias e menos empates. Mesmo que isso acabe custando uma derrota. Mas isso é morrer atirando. Eu penso assim. Acredito que a maioria dos torcedores pensa igual. Mas o jeito do Abel é esse. Ele tem aquela cabeça direcionada para ter um funcionamento perfeito de um sistema. E confia que, mesmo com menos volume, o sistema ofensivo vai acabar achando uma solução. Talvez essa confiança se justificasse se a gente tivesse no banco peças com um nível técnico semelhante ao dos titulares. Como não tem, nem todos, né? Fica mais difícil confiar nessa parte final sem correr riscos, sem aumentar os riscos. Então eu insisto. Essa solução com Rony e Endrick tem que ser usada mais tempo. Não precisam ser os titulares. O Endrick não precisa entrar de titular, mas no mínimo tem que entrar 10, 15 do segundo tempo para ter mais tempo de exercer essa pressão em cima do adversário. Olá, Abel. Fabrício DLCR da Rádio Arena Esportes. Desde que você chegou ao Brasil, o Palmeiras só perdeu para o Corinthians uma vez. A minha pergunta é como é uma preparação de uma semana de derby, como você prepara os seus jogadores, como você se prepara, e ao que você atribui uma invencibilidade de 6 jogos contra o arquirrival. Olha, eu não quero saber o que as pessoas pensam. Eu gosto de jogar aqui, eu gosto de jogar contra o Corinthians aqui, eu gosto deste estádio, eu gosto desta grama. Para mim, esta grama está entre as melhores do Brasil, e é isso que eu digo aos meus jogadores: vocês merecem jogar contra grandes equipas, merecem jogar nos melhores gramados do Brasil e contra grandes treinadores e grandes equipas, e o nosso desafio é esse. Há jogos em que temos de ter mais coragem, há jogos em que temos de ter um controle emocional maior, há jogos em que temos que ter um foco muito grande naquilo que nós temos que fazer. E vir aqui a casa do Corinthians, neste ambiente, nesta atmosfera onde o Corinthians, toda a gente sabe que o Corinthians em casa é imensamente forte, chegar aqui e fazer 16 remates contra 6 do adversário, ter um domínio do jogo, embora não tendo grandes oportunidades, eu acho que isso demonstra muito a mentalidade da nossa equipa, seja onde for, seja contra quem for, jogar para ganhar, e é isso que nós temos feito. Mas esses números que estás a dizer são consequência do nosso trabalho. Eu não vim para o Brasil a dizer quando jogamos contra o Corinthians vamos ganhar, e não queremos ganhar sempre. Mas eu particularmente, não é só este estádio, há outros estádios que eu gosto muito de jogar pela atmosfera, pelo ambiente. Logicamente que o que eu mais gosto de jogar é em casa,
e acho que agora nesta reta final nós vamos ficar impedidos de jogar em casa 3 ou 4 jogos, que é uma coisa que eu particularmente não gosto, porque a nossa casa é o Allianz Parque, não é o Barueri nem outro qualquer, é ali que nós nos sentimos em casa, mas em função de outras situações que nós não controlamos e temos que as respeitar, questões contratuais, mas isso são números, são bem evidentes e nós chegarmos aqui, eu chegar aqui e estou-te a dizer, o meu sentimento hoje é que perdemos aqui 2 pontos, jogando em casa de um grande rival, é o sentimento que eu fico. É ótimo. Essa situação aí dos shows no Allianz Parque, no final das contas, o calendário aponta para 5 ou 6 partidas ao longo de 2023, em que o Palmeiras não poderá contar com seu estádio para mandar os jogos, que é a média. E que isso estava previsto desde o projeto inicial. Ó, você manda 35 jogos no ano, você vai ficar 5 ou 6 no Pacaembu. Esse é o preço pago pelo Palmeiras para ter um estádio construído de graça. Quer dizer, não é de graça. O preço é assim, ó, você vai ter que ceder 5 ou 6 por ano. Tá bom, fecho. Para ter um estádio desse por outras 30 partidas, fecho. O Palmeiras topou esse negócio lá atrás e eu teria topado também. E eu acho que você aí em casa também teria topado. É um bom negócio. A questão é ter um bom relacionamento com todas as partes envolvidas para que essas 5 ou 6 partidas não venham nos momentos cruciais. Não tirem o Palmeiras de casa em jogos super decisivos, super importantes, como foi, por exemplo, na Libertadores, que o Palmeiras foi eliminado pelo Grêmio, que foi no Pacaembu. Isso não poderia ter acontecido jamais. Tá? Isso aconteceu na gestão do Maurício Gagliotti. Então precisa sim ter um bom relacionamento com o W Torre, com o Mebol e com CBF para que a tabela seja confeccionada de forma a prejudicar o mínimo possível o Palmeiras, principalmente nessas partidas decisivas. O Abel encara o derby da forma como se deve, né? Ele fala assim, eu gosto de vir jogar aqui, eu gosto de vir fazer esse tipo de jogo grande. Claro que eu prefiro jogar em casa, no Allianz Parque, aí ele fez esse comentário do mando, mas jogo fora de casa, o que um jogador, o que um técnico, o que um esportista que gosta de competir gosta mais? É dos grandes desafios, dos grandes espetáculos. Pô, eu vou jogar um Palmeiras e Corinthians lá na casa deles. Se o técnico não gosta disso, se o técnico tem algum problema, eu prefiro jogar, tem alguma coisa errada. Então, nesse ponto, a gente sabe, o Abel é um sujeito ultra competitivo e tem mais é que gostar mesmo desse tipo de partida, assim como nós, torcedores, gostamos. Eu gosto de ver o Palmeiras jogar lá no Itaquerão e dar um pau neles. Ontem a gente perdeu a chance de ganhar deles mais uma vez lá, uma pena. Boa noite, Abel. João Marusso da Versus Esportes. Abel, o Palmeiras vinha numa sequência de jogos decisivos e importantes. Foram 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro e 2 jogos pela Libertadores, que também pediram muito do elenco. Na sua visão, a data FIFA, ela chegou no momento certo para que os jogadores se recuperassem tanto fisicamente, tanto mentalmente? Eu não te consigo dizer. O que eu te sei dizer é que o ritmo. Eu gosto de ter ritmo de jogo e o tempo suficiente para descansarmos, para recuperarmos a equipa para cada jogo. É verdade que hoje, por exemplo, o Corinthians tinha um jogo a mais do que nós, mas nós tínhamos a recuperação completa, tínhamos os 3 dias para chegarmos ao quarto. Portanto, eu não... Acontecesse o que acontecesse aqui hoje, a desculpa não queria ser a parte física, nós temos a recuperação completa, que são 3 dias para jogar ao quarto, é isso que eu peço à minha direção, para juntamente do organismo que manda, que é a CBF, na calendarização, para lutar não só pelo Palmeiras, mas por todas as equipas que tenham 3 dias de descanso, para que se possa proporcionar bons espetáculos a quem assiste. Foi um mês muito difícil, foram 2 meses muito difíceis, com muitos jogos, com viagens, com uma lesão que nos vai tirar opções, neste caso o Dudu, é uma lesão de um dos nossos jogadores mais criativos, por exemplo. Hoje era um jogo que
que uma equipa como o Palmeiras tem que ter esses saca-rolhas, esses jogadores que fazem a diferença em momentos quando isto está tudo entroncado, por isso é que esses são os melhores jogadores. Como disse o teu colega, vamos aproveitar esta paragem para fazer um 2 em 1, recuperar os jogadores que estão com mais toques e manter os nossos processos e manter a equipa também bem fisicamente, embora, como disse, os jogadores que vão para a seleção é impossível, né, treiná-los, não sei como é que vão treinar, em que condições vão treinar, o tipo de treino vão fazer, mas pronto, é sempre bom ter jogadores do Palmeiras nas seleções, isso valoriza o trabalho do nosso clube, valoriza o trabalho dos profissionais do Palmeiras, é isso que nós vamos procurar fazer, é um 2 em 1 nesta pausa, trabalhar, descansar, recuperar e preparar os próximos jogos, afinando detalhes que têm que ser afinados. Ele menciona a satisfação de ver o reconhecimento dos principais jogadores sendo convocados para as seleções, então o caso do Veiga, do Piquerez e do Gustavo Gomes, e agora do Richard Rios, que é uma novidade na seleção da Colômbia, então é o Palmeiras alçando mais um jogador ao cenário internacional. Eu não acredito muito que ele fique feliz enquanto treinador da equipe, mas eu acho que sim como líder deles. Como treinador da equipe, é claro que ele queria ter os 4 jogadores treinando ali com eles, tanto que ele fala assim, eu não sei como eles vão treinar, eu não sei qual vai ser o ritmo físico deles, vão chegar aqui diferente dos que ficaram. Claro que ele acha ruim, mas por outro lado, como homem, como líder, ele acha, pô, legal pra cacete que os caras estejam sendo convocados. Ok. Ele deixa claro que ele prefere ritmo. Ele não acha bom parar 12 dias para fazer recuperação física, porque os caras estão desgastados. O que ele prefere é que ele tenha sempre 4 dias. 3 de descanso e no 4º dia joga. 3 de descanso e no 4º dia joga. Só que aí precisa de uma semana de 8 dias. Então não vai acontecer isso. Não vai acontecer. Vai ter que jogar com 3 dias de descanso e depois 2. 3 dias de descanso e depois 2. Na Europa, que eu saiba, a semana também tem 7 dias e também é assim. Então, esse tipo de reclamação é tipo, sabe, reclamar, sabe, que o céu é azul. Não vai mudar. Isso aí não vai mudar. Posso fazer uma que eu cheguei em cima? Este é o que é o aluno que chega sempre por último. Não, porque eu estou acumulando funções, professor. Eu tive que fazer lá do meu lado em paralelo. Se eu fosse como o juiz de hoje... Jogo de volante de lateral e meia. Se eu fosse como o juiz de hoje e não tivesse essa sensibilidade para perceber o contexto, tinha-o expulsado. Eu estava lá com o Luxemburgo, você me perdoa. Aliás, ele está fazendo uma brincadeira com um repórter que chegou atrasado. Não reclamou do Daronco até agora com veemência o Abel. E já estamos no final da entrevista. Vai ser a última pergunta agora pelo tempo aí que a gente tem pela frente. Que arbitragem horrorosa em termos disciplinares do Daronco, né? Ele precisou do vídeo para expulsar o Maicon, que foi claríssimo que era para vermelho na hora ali. E o vídeo também poderia ter agido melhor no lance do Lucas Veríssimo em cima do Endrick. Que ele agride o Endrick 2 vezes e ainda tenta dar um chute no final. Isso ficou muito mais visível vendo pelo vídeo, né? No ao vivo, esses golpes do Veríssimo ficaram um pouco mais difíceis de ver. A gente viu que teve uma falta grosseira, que por si só já justificaria a expulsão, porque ele para um ataque promissor e o Endrick ia sair na cara do gol. Mas o árbitro de vídeo, o Rodrigo Guarizo, deveria ter chamado o Daronco também para expulsar o Lucas Veríssimo. Tudo bem, foi no último lance do jogo, talvez não mudasse o placar por isso, mas tinha que ter acontecido, né? E o Abel, inclusive, ele deixou o gramado em protesto na falta do Maicon, que não foi dado vermelho direto, de cara. Ele nem viu que depois o Daronco foi chamado para o VAR e aí aplicou o cartão vermelho. Por que você saiu tão puto mais cedo do jogo hoje? Ah lá, vai falar disso. Não é difícil perceber, não é? Não é difícil perceber.
Eu não sabia que eles iam falar disso agora, foi exatamente o que eu acabei de comentar. Vai falar dessas falhas grosseiras do Daronco na parte disciplinar. Eu, como não me quero chatear mais com nada, como estava a dizer, eu se não tivesse a sensibilidade de perceber o que estás aqui a fazer, não te respondia à pergunta. Era isso que eu estava à espera com um juiz deste nível, desta categoria, que para mim é um dos melhores, que tivesse essa sensibilidade de 4 minutos do fim, onde o meu centroavante está a disputar uma bola normal, agressivo, isto não é, que é preciso contacto, e o juiz de linha disse, o juiz deu-lhe amarelo, ainda disse comigo não. A seguir tenho vermelho direto, que eu preciso usar o VAR para ver que era vermelho direto. Entendo que o clima do jogo, o estádio requer esse traquejo, essa flexibilidade que eu agora tive aqui contigo, para te responder essa pergunta, porque é preciso ter essa flexibilidade. Acho que ele não teve e eu achei melhor sair para não fazer, e não ia fazer, mas não saí quando tinha que sair, porque sou livre e crescido e Deus deu-me essa, acho que é o que Deus nos dá a nós, essa liberdade de escolha, podermos decidir e depois aceitar as consequências das tuas escolhas. Por isso eu saí mais cedo, porque saí. Para poupar um copinho. Para não dar uma bica no microfone, para não fazer uma cagada, para não dar pano para manga, porque senão a gente já sabe o que estaria sendo dito do Abel hoje nas mesas redondas, quadradas e de outras formas que a gente vê por aí. O Abel já está escolado, ele fala assim, não adianta nada, é chutar copinho, mandar o juiz fazer não sei o que, não vai adiantar nada. Então ele saiu andando, falou assim, não adianta. Também o time não precisa mais de mim aqui nesses minutos finais, não vai mudar nada, então vou sair para não causar um dano pior. Foi bem o Abel nessa. D'água ali na margem do campo. Não tinha copo de água, apesar dos microfones estar ali, mas não tinha. Mas acho que, como te disse, com um árbitro deste nível, desta categoria, naquele momento, devia ter tido a sensibilidade que eu tive contigo, deixando-te entrar agora no fim. Obrigado, assessor Palmeiras, obrigado. Você vê que acaba o negócio, passa, o Abel já fica de boa de novo, ele já sorri, ele já volta ao normal. É um sujeito muito competitivo, é um sujeito do bem, indubitavelmente é uma pessoa do bem, o Abel Ferreira. Tem seus princípios, segue seus princípios de forma espartana, e às vezes é isso que falta. Ele falou em flexibilidade. Então, Abel, o que a gente espera é flexibilidade sua também nessa avaliação de risco. Corra mais riscos, Abel. Corra mais riscos. A gente está num ponto do campeonato que está começando a ficar necessário correr mais riscos. De forma análoga, usando a lógica, não é loucura. Você não fala que você vai colocar o Endrick para abrir um pouco mais o time quando está precisando muito do gol, como você ia fazer contra o Vasco e só abortou porque o Veiga acabou fazendo gol. Então você toma essas decisões baseadas no tempo, não é? A gente precisa do gol e o tempo está passando, vou colocar o Endrick. Então a gente está precisando de mais Endrick, mais tempo nessa parte final do campeonato. A gente está entrando já nos 15 do segundo tempo do campeonato e a gente está precisando do gol em todas as partidas. A gente tem que fazer 3 pontos em todas. Chegamos no ponto que fazer 1 ponto fora de casa já não é tão bom. Ontem ainda você ainda aceita porque era um derby fora de casa, embora o adversário, um dos piores Corinthians dos últimos tempos. Então precisava, sim, de mais tempo do Endrick. Isso significa mais tempo exposto. Isso significa ter menos cautela. Isso significa ser mais flexível nesses princípios que você já deixou tão claro que você segue e que é ótimo, que está funcionando na maioria dos campeonatos. Mas nesse Brasileirão, por que o Botafogo está fazendo um campeonato espetacular? O Botafogo está exigindo que o Palmeiras
Saia um pouco dessa caixinha. Porque se for analisar, a pontuação do Palmeiras é ótima. O Abel, seguindo o seu plano, está fazendo uma pontuação excelente. Só que o Botafogo está fazendo mais. Então precisamos de mais. Precisamos fazer algo a mais. Precisamos fazer algo que obrigue o time a ter menos cautela. E eventualmente num tiro de 5 jogos, em vez de 5 empates, você ter 3 vitórias e 2 derrotas. Precisamos correr mais riscos. Muito obrigado a todos pela companhia. Muito obrigado a todos pelo apoio. Ótima semana. Hoje às 20 horas, não se esqueçam, tem o Verdazo ao vivo aqui no nosso canal. Um grande abraço, saudações alviverdes.